Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paula, sou assistente social do Campus Passo Fundo do IFSUL e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês como manter uma mente limpa, como organizar um ambiente adequado de estudos, né? A importância de termos um ambiente de estudo saudável. Bem, então o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para conversar com vocês é que não há certo ou errado, né? Quando a gente fala sobre nós, sobre a nossa forma de estudar, é importante que a gente pense em criar um ambiente para nós, sabe? Do nosso jeito. É um ambiente que a gente se sinta bem. Então, estudar pode ser então um momento bom, um momento legal? Pode sim, sabe? Estudar não precisa ser um momento da nossa vida, do nosso dia, que seja chato, que seja difícil, pesado, entediante, sabe? Então, estudar pode ser sim um momento prazeroso, um momento tranquilo, leve, né? Em que a gente se sinta bem estudando, fazendo aquilo que a gente está fazendo. Então, aí a gente chega numa questão: como que a gente organiza, né? Como que a gente faz, então, para criar um ambiente adequado para esse nosso momento de estudo? Bom, então eu gosto de pensar que parte principalmente de duas coisas. Então, a primeira delas é a intenção, né? Então, quando a gente coloca a intenção em algo que a gente vai fazer, a gente já vai se organizando, se preparando, né, para que aquele momento aconteça. E aí, junto com isso, então, o segundo elemento, né, digamos assim, é se preparar para que isso aconteça, né? Então, vamos pensar assim: quando a gente vai para a escola, a gente se prepara, né? Um dia antes a gente coloca o despertador, né, para tocar na hora que a gente precisa levantar. A gente coloca, enfim, as nossas coisas na mochila, já deixa organizado. Dorme, né? Dorme, acorda descansado no outro dia. Aí, enfim, levanta, se arruma, coloca a roupa, escova os dentes, toma café, separa a passadinha do ônibus, né? Chegou a hora, vai até a parada do ônibus para vir para o trajeto da escola, né? Vamos pensar um outro exemplo. Uma festa, né? A gente tem uma festa para ir. O que que a gente faz? A gente se prepara, né? Então a gente vai lá, toma banho, passa perfume, né? Se arruma, fica bonito, coloca os acessórios que a gente gosta e vai lá aproveitar, usufruir desse momento junto com os nossos amigos, com as pessoas que a gente gosta, né? Com o estudo também funciona assim, né? Para a gente poder se organizar mentalmente, a gente precisa se preparar para isso. Precisamos nos organizar para isso. E aí a organização, essa preparação, ela já começa um dia antes, né? Se possível, dia, semana antes, né? Então aí, nessa parte, é muito importante a gente elaborar um cronograma, sabe? Um cronograma do que a gente vai estudar naquela semana, né? Então, por exemplo, na segunda-feira eu tenho um trabalho de matemática. Eu vou fazer aquele trabalho de matemática das 7 às 8, né? Na terça eu vou fazer uma leitura de história. Na quarta eu vou fazer uma redação de português. Então aí a gente faz esse cronograma, né? E delimita horário. É muito importante a gente estabelecer um horário de início e também de término da atividade que a gente vai fazer, porque aí a nossa atenção, a nossa concentração, ela já está preparada para aquele momento, para aquela hora, né? Então, se a gente deixa assim infinito, sem delimitar um tempo de final, fica muito cansativo. Por isso também que é importante delimitar o início e o fim, né? Dia e horário que essa atividade vai acontecer. Cronograma, então, né? Reservar um tempo, então, né, para fazer cada atividade, cada tarefa. Isso é muito importante na hora do estudo. Então, além disso, assim,
existem também as questões fisiológicas nossas, né? Nós, seres humanos, a gente tem necessidades fisiológicas, que nada mais são do que necessidades do nosso corpo, da nossa mente, né? Então, a gente precisa se preparar quanto a isso também. Fisiologicamente, então, o nosso corpo, ele tem necessidades, né? A gente precisa, por exemplo, estar descansado, né? Ter dormido bem para poder estudar, para que nosso estudo renda. Então, por exemplo, fiz um monte de coisa ontem e hoje preciso estudar, né? Já tinha programado um trabalho para fazer, mas aí eu tô extremamente cansada, não vai rolar, né, gente? Então, assim, se tá cansado, vai dormir, vai descansar, vai fazer outra coisa, se recupera, restabelece a sua energia e aí depois volta, né, para estudar, por exemplo, no dia seguinte, algumas horas depois. Então, isso é muito importante. A alimentação também é uma questão fisiológica muito importante, né? Porque é da alimentação, né, que vem boa parte da nossa energia do nosso corpo. E a mente faz parte do corpo, né? Então, estudar é uma atividade que demanda muito esforço e energia mental, né? Então, o nosso corpo, ele precisa ter energia para isso. E aí, é sempre importante a gente tentar buscar comer alimentos que nos tragam energia, né? Coisas simples mesmo, tipo arroz, feijão, ovo, fruta, verdura, né? Evitar a porcariazada, sabe? Que a porcariazada é que acaba com a nossa energia. Então, para estudar, também é bacana, importante a gente ter uma alimentação aí, ok, né? Regulada. O que mais? Então, falamos do sono, falamos do descanso, falamos da alimentação, né? Aí, então, como que a gente faz no meio disso para montar um ambiente de estudo adequado para nós? Para cada um de nós, né? Cada um vai encontrar o seu. Então, nessa parte, tem alguns elementos que nos ajudam, né? Por exemplo, então, não necessariamente a gente precisa ter um escritório, um espaço reservado só para isso, né? Uma mesa, uma cadeira de estudo. Se tiver, ok, bem legal, né? Mas se não tiver, pode ser a mesa da cozinha, pode ser o espaço que você tem. Por mais simples que seja, ele funciona, né? Então, é muito mais sobre a gente criar esse espaço, esse momento para nós, do que o ambiente em si, sabe? Então, mais algumas questões importantes nesse ambiente. Então, estudar no escuro não funciona, né? Não dá. Vai dar sono, vai dar ruim. Então, a gente precisa, por exemplo, ter uma luz boa, uma claridade boa para ajudar ali na nossa atenção, na nossa concentração, na nossa leitura, né? A gente precisa sim, né, ter os materiais que a gente vai usar, ter a mesa, né? De repente, dependendo da atividade, precisa o computador, né? Mas é legal, assim, a gente ter algumas coisas que nos ajudem, sabe? Alguns elementos que são mais nossos, da nossa cara, assim, para nos ajudar. Como, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, eu tenho uma caneca, sabe? Essa caneca aqui eu ganhei de aniversário de uma amiga muito querida. E aí, sempre que eu estudo, eu tenho essa caneca aqui, com uma água, um chazinho aqui do lado. Então, isso é legal, assim, para nos dar um conforto, uma companhia, né? Ter o nosso chazinho, a nossa água, pra gente ir se hidratando também. Ter um cafezinho, né? Que isso nos ajuda, assim, a tornar o nosso ambiente de estudo mais prazeroso, mais saudável, né? Uma outra coisa, por exemplo, que eu gosto é ter várias canetas, sabe? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Canetas assim, ó, coloridas. Que aí eu gosto de ir sublinhando, gosto de ir fazendo uma anotação, uma estrelinha, sabe? Então, isso me ajuda, né? Me estimula a minha criatividade, torna, assim, o estudo mais leve, mais dinâmico, sabe? Tem pessoas, por exemplo, que funciona bem escutar música junto, né? Uma música instrumental, uma música mais leve, um som ambiente, assim, para dar uma equilibrada na concentração. Isso também é um recurso legal, mas vai de cada um encontrar o seu, né?
É importante também a gente pensar assim, quando a gente tem uma atividade difícil, né, que exige bastante da nossa concentração, que a gente precisa se organizar para fazer, depois que passa, que a gente cumpriu essa tarefa, é legal a gente se dar um agrado, sabe? Se dar um presente, se dar uma recompensa. Porque aí emocionalmente a gente também torna o ambiente do estudo mais prazeroso, né? Então eu cumpri aquele trabalho, aquela tarefa que era difícil, dei o melhor de mim, né? Me organizei, fiz o que precisava fazer, tudo ok, parabéns, né? Então se dê esses parabéns, sabe? Depois, então eu tinha um trabalho grande lá, difícil para mim, de matemática, para fazer. E aí, então eu reorganizei, sentei na terça, na quinta e no sábado, 1 hora em cada desses dias. Fiz esse trabalho, cumpri tudo certo. E aí, então depois disso, eu vou me dar um agrado, uma recompensa, né? Para comemorar, para celebrar. Então é muito importante a gente celebrar as pequenas alegrias, as pequenas metas que a gente alcança, né? Os nossos objetivos, assim. Então, para que a vida tenha mais prazer e leveza. Então, por exemplo, aí cumpri o meu trabalho de matemática, vou lá fazer um balde de pipoca e sentar, né, no sofá, assistir a série que eu gosto. Vou então andar de bicicleta, vou colocar uma música alta e dançar, vou sair com os meus amigos, curtir, vou, sei lá, abraçar o meu gatinho, meu cachorrinho, né? Enfim, você vai saber aí dentro das atividades que você gosta, aquela que te dá prazer, que te preenche, né? Que traz esse afeto, assim, essa celebração para o teu dia. Então, é muito importante também associar isso aos estudos, para que a gente tenha mais esse prazer, essa leveza mesmo, né? Então, é sempre importante a gente buscar o equilíbrio entre o nosso estudo, entre o nosso descanso, entre o nosso lazer, que cada um tem a sua parcela de importância na nossa vida e eles se complementam, sabe? Na questão do ambiente também tem uma questão que é importante, que é a limpeza, né? Que é a organização, por exemplo. Então, quando a gente está num ambiente bagunçado, num ambiente caótico, né? Isso atrapalha nosso desempenho, a nossa concentração, a nossa atenção. Então, realmente, a gente precisa ter as coisas organizadas, né? Ter um ambiente minimamente ali saudável para a gente estar. Para que a nossa energia, né, flua, né, naquela atividade que a gente está fazendo. O mesmo acontece com o nosso corpo, né? Então, é uma necessidade humana, fisiológica, por exemplo, a gente tomar banho, né? A gente tomar banho, a gente cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Então, é muito semelhante. Muito semelhante, assim, a questão do ambiente interno com o ambiente externo, né? A gente precisa dar atenção e organizar os dois para que o estudo aconteça. Então, nessa altura, vocês já devem ter percebido que realmente estudar não é algo tão simples, né, quanto parece. É uma tarefa que demanda tempo, que demanda energia, que demanda esforço, planejamento, né, que demanda, assim, a gente se preparar para isso. Mas a gente buscando isso, ela flui legal, assim, né? Vocês vão encontrar a maneira de vocês, de como fazer isso acontecer aí para vocês, com os recursos que vocês têm, né? Com as características, as necessidades que cada um tem, mas sempre é possível, tá? Sempre é possível a gente encontrar o nosso jeito e estudar se tornar um momento bacana, né? Do nosso dia, da nossa vida. O que mais, então? Então, a gente se organizou mentalmente, se preparou, né? Preparou as nossas condições fisiológicas, preparou o nosso ambiente, reservou um tema, fez um cronograma, né? Tudo isso é muito importante. E aí também é importante a gente se organizar emocionalmente, né? Então, tem dias que pode ser que a gente esteja muito ansioso, com raiva, triste. Então, é importante a gente observar esses sentimentos e quando isso estiver muito forte, a gente buscar primeiro resolver essa situação para depois sentar e estudar, sabe? Porque aí, senão, a nossa energia ela tá em outro lugar.
né? Então, tem muitas vezes aquela questão assim de a gente estar pensando no que aconteceu ontem, né? No que a colega me disse, no que aconteceu ontem na escola. Ou então a gente está muito preocupado no que vai acontecer amanhã, na hora que eu tenho que pegar o ônibus, o que eu vou levar de lanche, que roupa eu vou usar. Enfim, quando eu encontrar com a fulana, o que vai acontecer, né? E aí a gente se perde muitas vezes nesses pensamentos de ontem, de amanhã, e não consegue focar no aqui e agora. Então, o estudo, ele é um ambiente do aqui e agora, né? Do momento presente. Então, é nesse sentido que a gente precisa se preparar a nossa energia, o nosso ambiente, para estar no momento presente realizando o nosso estudo, né? Então, isso é uma questão, assim, essencial, né? Para que aconteça, para que flua. Dentro também aqui da preparação, eu me lembrei de uma coisa que é assim, a gente precisa estar, quando vai estudar, confortável, né? Então, é legal a gente colocar uma roupa confortável, criar um ambiente agradável, né? Mas não tão confortável ao ponto de dormir, né? Tipo, estudar de pijama, sabe? Estudar de pijama não recomendo não, porque aí o nosso corpo entende que a gente tá relaxado, que a gente logo vai dormir, né? Que é dia de férias, de final de semana. Então, não é essa energia que a gente precisa conectar com o estudo, né? O estudo a gente precisa estar com uma energia mais ativa, precisa estar mais concentrado, né? Então, a gente deixa o pijama, por exemplo, quando a gente vai assistir uma série, né? Como é que a gente se prepara? A gente puxa uma almofada, bota o pijama, pega a pipoca, né? Então, é legal a gente colocar uma roupa confortável, que a gente não se sinta preso, que não cutuque, pinique, que não nos cause dor também, né? Porque às vezes a gente fica sentado e pode ser que dói aqui, dói ali, e isso também tira a nossa concentração. Então, buscar, né, uma roupa, um ambiente, um espaço que você se sinta confortável para realizar ali a atividade. Mas e quando a gente não tem um ambiente, né, digamos assim, adequado em casa para realizar nosso estudo? O que a gente faz? Que alternativas, né, a gente teria para isso? Bem, então, por exemplo, é interessante, se for possível aí para você, conversar com a sua família, sabe? Olha, na terça-feira, das 7 às 8 da noite, eu vou estar fazendo um trabalho de matemática. Então, se vocês pudessem, né, me ajudar, não fazer barulho, né? De repente isso funcione. Tentem, assim, na casa de vocês, comunicar, né, que naquele momento, naquele horário, está acontecendo isso. Por exemplo, se você divide o quarto com seus irmãos, né, ou com amigos daqui a pouco. Também seria interessante para funcionar combinar com essa pessoa, né? Olha, irmão, eu vou estudar das 3 às 4. Então, tu pode jogar, de repente, teu videogame das 4 às 5, ou ir lá nesse horário jogar na sala, sabe? Para poder ter esse ambiente para ti. Outra forma também é estudar na escola, né? Na escola tem a biblioteca, tem os laboratórios, também é um espaço que daqui a pouco você pode ir estudar. Claro que a gente já fica bastante tempo na escola, né? Então, no horário livre, a gente não quer ficar lá às vezes também de novo, né? Então, um outro espaço que tem, que vocês de repente podem utilizar, que eu quando estava no ensino médio eu ia bastante, era na biblioteca pública, sabe? Aqui em Passo Fundo tem, em outros municípios acredito que tenha também, né? A biblioteca é um espaço que vocês podem ir para fazer leituras, para estudos, assim, bem bacana também. Um espaço silencioso, né? Bem legal. Outra alternativa é estudar, por exemplo, no pátio de casa. Não sei se vocês já fizeram isso. Embaixo de uma árvore, colocar assim um pano, estender um pano no chão e levar lá para fazer as leituras, para fazer exercícios, né? Até uma forma de se conectar também com a natureza. A natureza, ela traz assim uma conexão, uma inspiração para nós, sabe? Então também
é uma forma de tentar, às vezes até numa praça, né? Pegar um livro e ir ler um final de semana, né? Dias que tem mais movimento, assim, nos locais públicos, por exemplo, e fazer uma leitura, né? Não recomendo, assim, vocês saírem para esses lugares, por exemplo, com computadores, com materiais mais caros que chamem atenção. Mas com um livro, um caderno para fazer anotações é tranquilo, né? Também é um ambiente que vocês podem tá buscando, sabe? Outra alternativa seria estudar com colegas, né? E na casa de colegas. De repente, convidar um dia o colega para vir estudar na tua casa, né? Até para aquelas atividades, aquelas matérias, trabalhos, enfim, mais difíceis, às vezes fazer com colegas em grupos se torna mais fácil, né? Então, é uma alternativa aí para vocês. Chamar o colega para vir na sua casa, né? Um dia ele vem, um dia você vai na casa dele. Aí lá também você observa como que o colega estuda, como que o colega organiza, cria esse ambiente de estudo lá para ele. E aí a gente vai aprendendo, né? Com essas experiências. Uma forma também é diversificar, né? Todos esses exemplos que eu trouxe, dá para utilizar eles para não ficar tão monótono, né? Então, aquela disciplina mais difícil, eu vou preparar um ambiente bem legal para mim, assim, né? Eu não sou muito de português, de ler aqueles autores, assim, mais clássicos, mas daí eu vou fazer essa leitura lá na praça, né? Que é um ambiente diferente, assim, sabe? Dá aquele up, assim, aquele ânimo. Então, também dá para diversificar, assim, esses ambientes, essas opções, para tornar o nosso estudo mais leve, mais dinâmico, mais prazeroso. E aí, uma última questão, assim, que eu, né, gostaria de trazer para vocês, é quando buscar ajuda, né? Quando preciso de ajuda. Então, a gente precisa de ajuda naqueles momentos em que a gente está emocionalmente, né? Daqui a pouco uma emoção muito forte, como por exemplo a raiva, a tristeza, a ansiedade, a preocupação, e não tá conseguindo resolver sozinho, né? Então, às vezes, a gente precisa mesmo conversar com alguém. Conversar com os nossos pais, conversar com amigos nossos, com pessoas que a gente confie, sempre em pessoas da nossa confiança. Tem, por exemplo, uma disciplina que eu não tô conseguindo fazer, né? Faz tempo que eu tô aqui, empaquei num determinado ponto do exercício e não tô conseguindo indo para frente. Já estudei horas e horas, já, sabe? E não tá fluindo, não tô conseguindo sozinha. Então aí é importante, por exemplo, você se preparar para isso também, fazer essa anotação, identificar onde é que tá o ponto que você não tá conseguindo, pedir ajuda para o professor ou para um colega, né? O professor pode te ajudar a resolver ali essa dúvida que você tem e você poder avançar e ser feliz, né? Às vezes também a gente pode ter outras dificuldades, né? De aprendizagem, de atenção, de concentração, até familiar, emocional, várias, né? Então a gente pode buscar ajuda também com os profissionais na escola, né? Com os professores, com as assistentes de alunos, né? Eu sou uma das profissionais, por exemplo, na escola, que vocês podem vir conversar comigo, né? A equipe da assistência estudantil, né? Da qual eu faço parte. Então, com muito prazer, a gente vai receber vocês e vai tentar, assim, buscar identificar em qual ponto vocês estão com dificuldade, né? Construir junto com vocês soluções alternativas para superar esse bloqueio daqui a pouco que está acontecendo ali, né? Então, saibam que vocês também podem contar conosco para isso. Bom, pessoal, então, eu acho que por hoje eu fico por aqui, né? Foi um prazer vir conversar com vocês. Então, eu agradeço o convite da Karina, que né, está coordenando o projeto Laboratório de Aprendizagem. Então, ela me convidou para vir aqui fazer essa conversa com vocês para o encontro de fechamento, né? Que tem como tema Por uma Mente Limpa. Organize o seu espaço, priorize seu sono e nutrição do seu corpo e da sua mente,
né? E aí, então, essa foi hoje minha contribuição. Espero ter ajudado. Desejo para vocês um bom encontro. E vocês têm aí meu contato, a Karina tem também. Sempre que quiserem vir conversar, trocar uma ideia, né? Me contar como foram as experiências aí de vocês a partir dessa nossa conversa de hoje, do projeto. Estou à disposição. Vou ficar muito feliz, né? Quando vocês vierem me contar como foi. Se quiserem, enfim, vir para a gente trocar uma ideia, construir algum projeto juntos, né? Vai ser bem legal. Espero vocês. Então, pessoal, um abraço, bom encontro e até breve. Tchau!